Boa noite, doutora Vanessa. Eu que agradeço, né? Não, eu que fechei. Pronto. Acho que agora eu abri. Boa noite, doutora Vanessa. Boa noite, doutora Fernanda, doutora Adriana, doutor Fragoso. É um prazer estar com todos vocês. É um prazer aqui mais uma vez ter sido convidado para participar desse brilhante grupo de estudo que a Abracrim Mulher, né, fundou e que vem permitindo, né, um diálogo democrático sobre as ciências criminais, não vistas por uma perspectiva eminentemente dogmática, né, sobre a teoria do direito penal, a teoria do processo, mas eu acho que dentro dessa perspectiva transdisciplinar, que é sempre dialogar com outros saberes, dialogar com a criminologia, né, dialogar com a história. Agora a gente está dialogando de alguma forma com a economia, né, com a ciência política. Então, tá de parabéns aí a Abracrim Mulher por mais esse evento. Eu venho acompanhando os grupos, os debates realmente eles têm um alto nível acadêmico, né, e também um debate voltado para as aflições, né, as inquietações da advocacia. Afinal, nós estamos num grupo da Associação Brasileira de Advogados e Advogadas Criminalistas do Brasil. Queria também dar boa noite, né, aos nossos outros membros que estão participando do grupo. Aí eu vejo Marcela Bloch, que também trabalha com compliance, Djalma, né, Carla, Olívia, Adriene, Michele Gaetani, minha companheira, Luana Rosa, Bruna, Ana Paula, Geraldo Falcão, Domingos, Vani, doutora Ana Paula Trento, né, também da comissão da Abracrim Mulher, Bárbara Maria, Marcela, Lídia, o Edson Extermínio, enfim, nós temos aqui um grupo bem heterogêneo, né, de advogados, eu já vejo empresários também e pessoas interessadas no compliance. Hoje eu selecionei um tema, né, um debate que para mim vai representar um desafio. Eu vou tentar contextualizar a questão do compliance no âmbito da economia. A gente discutir quais são os movimentos econômicos e modelos econômicos que estão por trás da adoção de programas de compliance. Então a minha fala vai ser complementar à introdução da doutora Fernanda, que introduziu o tema muito bem, pontuando as questões dos pilares, né, de um programa de compliance sob uma perspectiva prática, e eu vou tentar trazer uma discussão um pouco mais teórica, mais interdisciplinar, a partir da perspectiva da economia e do direito regulatório. Esse texto que eu preparei, ele está inspirado, né, num texto do professor Rodrigo Sanches Rios e do Caio Antonieto. Ele foi publicado na Revista Brasileira de Ciências Criminais, né, e também vou agregar, né, ao trabalho do professor Rodrigo Sanches, que realmente numa proposta, né, de discussão sobre a prevenção e redução de riscos, né, minimização de riscos na atividade empresarial, faz uma bela introdução do direito econômico para contextualizar o compliance. Eu vou agregar algumas noções também de alguns estudos que eu desenvolvi na minha tese de doutoramento. Inicialmente é importante a gente ter em mente, né, que a terminologia compliance, ao ser inserida em nossa realidade, ela denota o redirecionamento de um modelo de organização em favor de uma estrutura de cultura no ambiente corporativo. É um conjunto de medidas pelas quais as empresas buscam garantir o cumprimento de regras vigentes relacionadas com a sua atividade, bem como observar princípios de ética e integridade corporativa. O compliance ele surge da necessidade de mitigar os riscos gerados pela atividade corporativa. Essa assertiva ela é muito simplista, ela vai ser evidenciada
né, quando a gente tem uma expansão da política criminal, como bem salientou o Fragoso no nosso bate-papo, eu chamo de antessala, né, antes da gente entrar ao vivo, né, e reforçar critérios preventivos de condutas delitivas, especialmente aquelas originadas no âmbito de um grupo de pessoas reunidas para empreender uma atividade de produção, elaboração e comercialização de produtos, bem como de prestação de serviço, vale dizer, uma atividade econômica empresarial. Sob a perspectiva da economia, há uma tendência de inserção do compliance no chamado regulatory capitalism. Na tradução livre seria o capitalismo regulador. Vale dizer, há uma discussão central que é a intervenção do Estado nas atividades econômicas de caráter privado. Quer dizer, essa perspectiva de caráter político, econômico, social e histórico, ela se justifica de uma forma pragmática para os defensores da ferramenta do programa de integridade quando nós nos deparamos com uma série de escândalos, né, protagonizados por entidades financeiras, denotando uma cumplicidade com a circulação ilícita de dinheiro, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, né? Manipulação de mercados, manipulação de juros, ocultação de perdas financeiras de órgãos de controle, como as comissões de valores mobiliários, né? As agências que regulam o mercado de ações, bem como a prática de fraudes de toda a ordem e corrupção promovidas por multinacionais. E aí nós temos aí casos emblemáticos, como o caso da Siemens e o caso da Parmalat. O que se pretendeu era estimular a limitação da autonomia dada ao setor bancário e grandes corporações como forma de prevenção da ocorrência de delitos, especialmente a lavagem de dinheiro, que vinha, né, numa guerra às drogas desde os anos 70 e 80 do tráfico de drogas e que a partir dos anos 2000 começou-se a identificar uma conexão com esse mercado de circulação de capital ilícito com o financiamento do terrorismo, né? A crise da desregulação em diversos setores da economia que nós sofremos nos anos 90 trouxe consigo uma descrença no dogma da mão invisível do mercado, no qual o Estado se limita a esperar que os agentes econômicos obtenham autonomamente em mercados competitivos seus sistemas de contenção como solução natural de risco. Adam Smith, quando ele pensa lá, né, a mão invisível do mercado, a capacidade da lei da oferta e da procura de fazer uma autorregulação, e o que a gente percebeu, né, é que essa liberdade econômica levadas a níveis exponenciais, nem sempre elas conseguiam conter, né, uma proteção dos próprios mercados. Então nós vamos, a partir de uma divisão clara, né, de duas correntes neoliberais, nós vamos chamar de ordoliberalismo, né, que é o liberalismo alemão, que na verdade nasce na Áustria e ele é consolidado no pós-guerra como uma forma de recuperação da Alemanha pela economia, versus o que nós vamos chamar de anarcocapitalismo, que é o neoliberalismo norte-americano. A característica comum é a existência de um Estado mínimo, né, uma retração, inclusive, do Estado na colocação da ordem, né, e segurança, como era pensado no liberalismo clássico. Entretanto, o neoliberalismo alemão, ele foi mais cauteloso e ele passou a admitir algum nível de intervenção do Estado em segmentos estratégicos, desde do seu nascedouro. Isso porque ele percebeu que a mão invisível do mercado não era suficiente para conter, né, uma fragmentação do tecido social. Quer dizer, quando a gente pensa numa economia completamente livre, normalmente a gente tem na história uma produção de exclusão, uma produção de pobreza e que leva a cisões do tecido social. E em sentido diametralmente oposto, né, tendo aí como principal articulador de suas ideias
o anarcocapitalismo ou o neoliberalismo norte-americano, né, o Milton Friedman, que depois vai se tornar assessor, já é professor da Escola de Chicago, que vai se tornar assessor do Ronald Reagan no seu primeiro mandato. Nós temos uma ideia de que no anarcocapitalismo o Estado ele tem que conter, ele tem que se retrair, ele tem que se retirar o máximo possível da economia, né? Nós vamos pensar uma economia que se regula pelas leis de mercado e que tem também, né, um caráter seletivo, que ela elimina aquelas empresas ou empresas que não estão aptas, né, a uma livre concorrência. E aí não é à toa que a gente vai ter também, aí uma crítica, né, como professor de ciências penais não posso deixar de ter, a gente vai ter também uma ascensão, né, da população prisional norte-americana. Quer dizer, há, por outro lado, uma forma da gente controlar a exclusão por meio do direito penal. Mas aqui o que nos interessa é que a crise de desregulação que vai surgir no final dos anos 90, né, com produção de miséria em economias ricas e a todos esses escândalos, né, de envolvimento de corporações, ela vai demandar uma rediscussão sobre a necessidade do Estado intervir na economia. E a possibilidade de se criar um modelo de economia misto, que não seja estatista, né, ou que não seja plenamente anarcocapitalista, como o modelo norte-americano, que permita uma intervenção do Estado na economia, que essa economia ainda seja considerada livre e que traga a ela objetivos de eficiência, justiça e sustentabilidade. Então, vamos trazer um comportamento ético para a atividade empresarial. E aí, sobre essa questão da ética, que se fala muito, né? Vamos ter um negócio ético, né? E a questão é a seguinte: a ética é um comportamento, é uma ação humana que está atrelada a valores. E não existe uma única ética porque existem valores diferentes. E, normalmente, a ética jurídica, né, a ética do direito, ela está pautada na chamada ética kantiana, do imperativo categórico, que trabalha com o modelo de dever ser. E a gente que pratica o direito, a gente sempre vê que esse modelo de dever ser muitas vezes ele não está espelhado no ser. Mas, entretanto, quando se pensa num ordenamento jurídico que tem a sua funcionalidade, né, o direito tem essa característica de fazer as coisas funcionar, nós vamos pensar em modelos ideais e as pessoas devem seguir esses modelos ideais. Porque se todo mundo seguir um modelo ideal, nós vamos ter uma sociedade mais justa, uma sociedade mais equilibrada, e assim pensa, né, a ética kantiana a partir do imperativo categórico. Entretanto, a gente pode observar que a ética capitalista ela não está pautada na ética kantiana. Basta a gente ver, eu cito até uma série, né, que está em voga agora, acho que já tem 5 temporadas, Billions. É uma série muito interessante porque ela trata de um mega empresário, investidor, né, de um fundo hedge, que tem no seu encalço um procurador federal. E o grande dilema da série é justamente essa. Qual é a ética do mercado financeiro? É uma ética utilitarista, de que os fins justificam os meios de uma forma de se gerar lucro. Quer dizer, e aí a gente pergunta, o negócio está estabelecido para se gerar um lucro a qualquer custo? Eu acho que esse é o grande questionamento ético do compliance. E no seu interior a gente percebe uma tensão performativa, aquela ideia de faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, né? A gente sempre se diz uma coisa e se faz outra. Então essa tensão de ética, de dentro do compliance com uma ética capitalista, isso tem que ser colocado e tem que ser repensado se nós queremos realmente que a gente tenha uma sociedade que tenha aderência, né, no seu comportamento aos chamados programas de compliance e códigos de ética, né? Por outro lado,
A gente tem um outro problema também nessa ideia de política de intervenção, ou modelo de intervenção estatal, que é a própria economia globalizada, né? A internacionalização das empresas, né? A crescente revolução tecnológica, né? Que cresce em progressão geométrica, né, que afeta toda a atividade humana, a abertura dos mercados financeiros, né, o acesso mais fácil que se tem ao capital, né, a maior facilidade de circulação de capital, né, vamos pensar na Idade Média, né, como é que se circulava capital, circulava moeda, como é que circulava pedras preciosas. Hoje a gente não tem essa transação, né, de bens materiais. Na verdade, você tem números, né, as criptomoedas, né, a maior também o influxo de informação e circulação de informação, né, a abertura comercial de investimentos, né, que também teve uma relação com a expansão do neoliberalismo a partir do modelo norte-americano e a partir do modelo alemão, que depois foi incorporado na Inglaterra pela Margaret Thatcher. E aí você tem, dentro de toda essa vamos dizer, esse caldo rico, econômico, histórico, né, a tensão entre dois grandes modelos econômicos que são colidentes. Um modelo estatista, de intervenção, de atribuição de responsabilidade ao Estado, né, e um modelo neoliberal, onde esse Estado ele é mais livre, e quanto menos intervenção se tiver, melhor, né? Então, dentro do modelo estatista, nós vamos ver que o Estado ele vai estabelecer normas de prevenção da atividade empresarial, ele vai supervisionar a sua implementação, ele vai sancionar eventual descumprimento, ele traz para si a fiscalização e o controle da atividade empresarial. No modelo neoliberal, né, o diametralmente oposto, a empresa decide, em função de seus benefícios econômicos e das exigências de mercado. E quando a gente fala em benefício econômico, a gente vai pensar sempre nessa ética utilitarista, incorporar as normas de prevenção para controlar e minimizar os riscos, a chamada autorregulação. Os dois modelos não conseguem responder, né, apresentar resultado de controles. Por quê? O Estado, com as limitações estruturais, ele não consegue regular e controlar as especificidades de cada empresa e o incremento do risco gerado no âmbito de suas atividades, no modelo estatista, porque as empresas possuem outros interesses econômicos que se sobressaem ao da autorregulação. Ele não vai conferir, na verdade, uma atenção demandada pelos mecanismos de prevenção e perigos provenientes de sua atividade. E no modelo neoliberal, vamos dizer, anarcocapitalista, a empresa vai sempre pensar de forma utilitária. Quer dizer, se eu puder esconder esse desvio de conduta aqui, eu vou esconder porque isso vai me propiciar, me catapultar, né, a ter mais lucros. Eu acho que nesse ponto eu recomendaria, né, assistir um documentário chamado The Corporation. Ele é muito interessante, eu acho que tem no Netflix, ou com certeza tem em plataformas gratuitas na internet, que vai falar desse comportamento antiético a partir de uma perspectiva de uma ética kantiana e ético a partir de uma perspectiva de uma ética utilitarista, onde o valor que se protege é a obtenção de lucro. Bom, e se pensa então num modelo intermediário, né, que ele vai tomar por base a autorregulação por meio do qual o Estado busca equacionar os interesses privados, empresariais, com os interesses da sociedade, né? Ela vai ser chamada de meta-regulação ou autorregulação regulada, ou também alguns chamam de autorregulação pura. É importante notar o caráter transdisciplinar, nesse momento, do direito penal empresarial. Ele vai para além da análise da dogmática penal tradicional ou conversar com outras áreas do conhecimento, especialmente a economia, porque o que se quer, na verdade, com o direito penal e essa expansão para o campo da empresa é tentar fazer interferências estatais ou controles externos por meio da norma penal, né? O que retira dele o seu caráter subsidiário, o seu caráter de última ratio, que todos nós estudamos na faculdade,
verdade, né, que o direito penal, né, é a última forma, é a última, vamos dizer, ferramenta jurídica que você tem que lançar para fazer o controle social. E como é que foi feito isso? A partir de uma revisitação de uma série de teorias superadas, né, pela perspectiva garantista, que visa maximizar, né, os direitos fundamentais, e também se pensando outros fatores criminógenos, como a associação horizontal de empresas, né, a descentralização de comando, né, empresas absolutamente horizontalizadas, né, empresas multinacionais que tenha uma administração não central, que atuam em países com ordenamentos jurídicos diferentes, encontram, né, um problema grande na circulação dos fluxos e controles de informação. Tá? Por exemplo, como a gente pode identificar numa organização horizontalizada, descentralizada, por exemplo, que há uma ação deliberada de um empregado ou de um diretor em determinado local, a fim de ocultar de terceiro informações prejudiciais no âmbito da sua atribuição, né, no âmbito da sua gestão, para evitar uma responsabilidade penal. Se você não tem, né, mecanismos de controles internos, se você não tem um mecanismo centralizado de informação, você cai naquela tese, né, de que as falhas de comunicação elas formam buracos negros nas estruturas corporativas e que esses buracos negros eles sugam irresistivelmente informações e as destroem. Quer dizer, você não consegue saber exatamente o que está acontecendo. Isso pode ser pensado de forma deliberada a se descumprir ordenamentos jurídicos. E aí a gente tem um exemplo no Brasil de uma empresa horizontalizada que foi alvo, né, da Operação Lava Jato, que é a construtora Odebrecht, né, em que cada empreendimento que a Odebrecht ia fazer, ela formava uma pequena empresa com toda a autonomia e que, de certa forma, a gente não sabe se essa descentralização era para se permitir, né, um suposto departamento de operações estruturadas, que depois foi considerado um departamento de propina da empresa, ou se na verdade eram falhas sistêmicas que iam se sobrepondo na administração e que viabilizaram, né, as práticas ilícitas. Então, assim, dentro dessa perspectiva, né, de matriz criminógena, o Schunemann ele vai dividir dois aspectos, né? Aspectos relacionados a crimes que acontecem intra-empresa, né? Que na verdade vão atingir os próprios bens jurídicos da empresa, e crimes que acontecem ad extra-empresa contra bens jurídicos de terceiros. Então a gente vai ter crimes, por exemplo, ações criminógenas relacionadas à fraude, a desvio de dinheiro dentro da empresa, né? E também vamos ter, né, ações orquestradas ou não em detrimento, por exemplo, da administração pública, peculato na modalidade de desvio, que é o exemplo que a gente tem agora aí das organizações sociais na área da saúde, com os hospitais de campanha. Esses fenômenos eles vão constituir um verdadeiro núcleo central do direito penal econômico, com inúmeras pesquisas orientadas a desvendar a responsabilidade penal no âmbito da criminalidade empresarial, principalmente quando nos depararmos com as investigações voltadas à direção da empresa, top-down. Como vai ser essa responsabilidade do diretor da empresa? O diretor da empresa sabia? Ele ordenou? Ele não ordenou? Bom, todos esses questionamentos, né, dentro de um modelo neoliberal, que a gente pensa no chamado homem-empresa, o empreendedor de si mesmo, ele vai trazer para a própria sociedade, para o próprio homem, um dever de autogestão econômica, né? Esse papel social ele ganha destaque no controle de risco da sociedade moderna. Há uma responsabilidade do Estado para as empresas, uma migração de responsabilidade do Estado para as empresas que passem a exercer, né, a autorregulação interna enquanto o Estado disciplina a autorregulação externa. Daí porque chamamos os programas de compliance como autorregulação regulada. Quer dizer, a empresa, você vai ter todo um processo, né, de criminalização de condutas no plano exterior
e, ao mesmo tempo, você vai criar, né, responsabilidade para a própria empresa desenvolver mecanismos de prevenção e detecção dessa criminalização exterior, né? Daí porque vai se chamar de autorregulação regulada, né? É delegado para as empresas as funções de prevenção de ilícitos, né? Vigilância em sentido amplo e próprias do Estado, delegação que implica em uma maior responsabilidade dos particulares no cumprimento dos objetivos de prevenção de delitos e controle de risco. Essa delegação de gestão do controle de risco concedido às empresas não implicaria, em hipótese alguma, na transferência da titularidade da potestade regulatória e sancionadora. Quer dizer, o Estado ele não está terceirizando o direito de punir, né? Nem o direito de sancionar, mas ele está exigindo que as empresas se autofiscalizem. A intervenção estatal ela estaria preservada com a faculdade de supervisionar e corrigir, mas contando com a colaboração do ente privado no processo regulatório, né? Isso seria o significado da autorregulação regulada. Esse modelo regulatório do setor empresarial, ele incorpora as empresas no processo de regulação, mas de forma subordinada aos interesses pré-determinados pelo Estado e submete às mesmas supervisões estatal. É a questão, por exemplo, da nossa lei anticorrupção, ao prever a criação de programas de compliance e sanções administrativa, né? As empresas elas devem desenvolver os programas de controle de riscos de suas atividades em cooperação com o Estado e de acordo com as regras legais, aquele controle externo. Esta forma de controle da atividade empresarial, ela vai se denominar, na verdade, o programa de compliance ou corporate governance, ou simplesmente políticas de cumprimento, né, que descreve um marco regulatório para a direção e supervisão empresarial e objetivando a superação do aspecto puramente lucrativo como valor da empresa em favor da incorporação de valores éticos que muitas vezes se sobrepõem às exigências legais. Aí a gente vai ter aquele conceito, né, de business ethics e de responsabilidade social corporativa, quer dizer, a ideia da empresa também ser responsável pela sociedade, de que o negócio ele tem que ser ético para, evidentemente, se cumprir uma função social da empresa. Então, esse compliance ele vai constituir um mecanismo interno, então, de supervisão na empresa, cuja finalidade é assegurar a observância da lei nas atividades corporativas, desenvolvido no âmbito de prevenção e outro de confirmação do direito. E aí a gente vai ter a característica do enforcement, quer dizer, de impor o direito. Então a gente vai ter três grandes linhas dentro dos programas de compliance. A primeira linha, ela decorre das obrigações legais, como as políticas de prevenção contra riscos laborais, lavagem de dinheiro, corrupção, abuso de mercado. Ela significa que as empresas devem adotar controles internos com o fim de prevenir tais modalidades delitivas, minimizando os riscos de responsabilidade penal da empresa, dos seus órgãos e empregados. A segunda vertente é voltada à limitação do abuso de poder dentro das corporações. Ou seja, a ideia nuclear de que é justamente a receptividade dos stakeholders como instrumentos de controle sobre os administradores. Quer dizer, a empresa ela não tem uma função de só servir ao top. Ela é um organismo que também tem a função de servir àquelas pessoas que nela trabalham e que com ela se relacionam. E essa relação, ela tem que ser uma relação transparente, uma relação ética. Portanto, cabe também aos próprios funcionários, né, e aos outros apoiadores do negócio da empresa realizar uma fiscalização sobre a atividade econômica. E a terceira vertente, ela está pautada na ideia do código de conduta ou código de ética, né, dando ali diretrizes comportamentais para desenvolvimento dos controles internos da própria empresa, como o compromisso de luta contra a corrupção, recriminação de práticas abusivas de mercado. Quer dizer, uma vez implementado esse programa de compliance, ele tem que ser cuidado, ele tem que ser monitorado, porque ele tem que ser efetivo, né? O programa de compliance não é algo muito bonito que se desenvolve e pendura num quadrinho na parede e faz uma grande palestra na empresa para nunca mais se falar naquilo, né? Há uma necessidade de se criar uma estrutura departamental para cuidar do monitoramento desse programa, do cumprimento, da sua efetivação. Daí vem
também a função do oficial de compliance que os nossos colegas vão abordar nas outras falas. Também tem a questão de um dever de fiscalização, né, e de um incentivo a denúncias de comportamentos irregulares por parte da empresa e de seus colaboradores. Né? E a gente vai ter o whistleblowing, que na verdade é o denunciante cívico, por meio de canais de denúncias que tem que ser a garantir o anonimato e que tem que ser um canal de denúncia ativo, que se apure, né, as irregularidades, que gere a apuração das irregularidades informáticas. O compliance não se resume a um mero programa de controle e vigilância incorporado pelas empresas, né? Mas ele se insere numa proposta de ações positivas destinadas a consolidar uma cultura de transparência e de legalidade dentro da estrutura empresarial, reforçando assim a participação efetiva dos colaboradores, né, a implementação clara do código de ética, né, e uma aderência maior da atividade da empresa ao ordenamento jurídico. Né? Essas organizações, né, e as obrigações, elas vão ser albergadas no programa de compliance, né, denotando um caráter eminentemente preventivo no controle de riscos e na antecipação de uma responsabilidade penal. Por fim, eu acho que vale comentar também, né, já estou me estendendo além do que deveria, né, o seu caráter de reparatório, né, com relação à lei anticorrupção, e a possibilidade do programa de compliance servir como uma exculpante, né, de determinado conselho ou de determinada presidência, ou ainda uma causa de diminuição de pena, né, conforme a experiência no direito comparado. E aqui a gente já tem algumas sentenças da Operação Lava Jato que consideraram a existência de um programa de compliance efetivo como uma atenuante, né, da pena, como uma causa de redução da pena e que vai impactar, evidentemente, na responsabilização dos empresários e daquelas pessoas que praticaram fatos ilícitos. Então, assim, essa é a contribuição que eu trouxe hoje, né, numa linha geral sobre a discussão entre neoliberalismo e compliance, porque eu acho que são duas coisas conectadas, né, e a gente pensar a partir, né, de uma perspectiva do que é a ética e de quais os valores que nós temos que cultivar dentro das empresas, de como a gente vai conseguir fazer com que cada vez mais, né, as pessoas elas irão aderir às normas de conduta e aos programas de compliance. O compliance é uma ferramenta, ele não é, né, uma reinvenção da roda e muito menos a descoberta do fogo. E cabe a nós, né, a mudança de valores para a adesão desse programa. Então, assim, é dessa forma que eu encerro, né, a minha participação hoje e fico à disposição aí dos colegas para uma eventual pergunta ao final. Muito obrigado e passo a palavra à professora Vanessa, que está coordenando os trabalhos.